aqui a questão número 23 da prova do IFRJ de 2019. Um jogador de basquete arremessa a bola e essa bola descreve uma parábola. Essa curva é sempre uma parábola. E foi pedida a altura máxima dessa parábola, sabendo que ela obedece a essa equação aqui dada no problema. Esta equação, esta função, é uma função do segundo grau, só que ela está disfarçada aqui, fatorada. Para voltar a ficar do jeito que a gente conhece mais, eu tenho que fazer a propriedade distributiva nesses dois parênteses aqui, dessa forma. Ó. X vezes x, x vezes menos 35 meios. 5 meios vezes x e 5 meios vezes 35 meios. Esse menos 1 sobre 20 eu vou repetir. X ao quadrado, menos sinais diferentes dá menos, x vezes 35 meios, 35x sobre 2. Sinais iguais dá mais, 5x sobre 2. Sinais diferentes dá menos, 5 vezes 35, 175, 2 vezes 2, 4. Agora, o menos 1 sobre 20 vai multiplicar tudo. Antes, eu vou resolver esta parte aqui. Y igual a menos 1 sobre 20 vezes x quadrado, repito. Aqui, devo 35 e tenho 5. Devo 35 e tenho 5, devo 30. Dividido por 2, porque os denominadores são iguais, eu repito, um deles só. Devo 30 sobre 2 menos 15. Menos 15x. Menos 175 sobre 4. Agora, o menos 1 sobre 20 multiplica em todos. Y é igual a menos 1 sobre 20 x quadrado mais 15x sobre 20. Sinais iguais também dá mais 175 sobre 80. 20 vezes 4, 80. Agora, eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Posso usar a fórmula de x do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. X do vértice, então, será menos B, menos esse valor. Menos 15 sobre 20. Sobre 2 vezes o valor de A, menos 1 sobre 20. X do vértice vai ser menos 1 sobre 20, repito em cima, e multiplico pelo inverso desse produto. Esse produto vai dar menos 2 sobre 20, invertendo, menos 20 sobre 2. Posso simplificar esse 20 com esse 20, e eu vou ter sinais iguais mais x do vértice igual mais 15 sobre 2. Por que sinais iguais dá mais? Simplifiquei o 20 com 20, então aqui ficou 1. 1 vezes 15 dá 15. 1 vezes 2 dá 2. Então, x do vértice é 15 meios. Agora, eu utilizando o x do vértice aqui, eu acho o y que corresponde à altura máxima. Então, basta trocar esse x agora pelo valor 15 meios. Então, teremos para a altura máxima x quadrado, 225 sobre 4. X, 15 meios.
175 sobre 80, eu repito. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Y igual menos 225 sobre 20 vezes 4, 80, mais 15 vezes 15, 225, sobre 20 vezes 2, 40, mais 175 sobre 80. O ideal seria que todos os denominadores fossem 80. Então, basta dobrar este denominador. E nós teremos menos 225 sobre 80. Dobrando em cima e embaixo, eu vou ter 450 sobre 80. E esse aqui eu repito. Coloquei tudo sobre o mesmo denominador, que é 80. Dobrei aqui, 450 sobre 80, 450 sobre 80, menos 225 sobre 80, mais 175 sobre 80. Então, fazendo essa conta, isso aqui vai dar 225. Isto aqui, 225. 225 mais 175 igual a 400. 400 dividido por 80, a resposta é 5. 5, letra B. Essa é a resposta desta questão. 4 da prova do IFRJ de 2019. A questão diz assim: é dado um triângulo com o lado AB medindo 30, o lado AC medindo 50. Esses dois lados formam um ângulo de 120 graus. Isso é um terreno que vai ser cercado por cordas. E a pergunta do problema é: quantos metros de corda são necessários? Então, o que esse problema quer saber é somente o perímetro desse triângulo. Um lado mede 20, um lado mede 50, o outro lado eu não sei. Qual é o perímetro do triângulo ABC? Esse perímetro está entre quais desses números? Para resolver essa questão, nós temos que usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. E essa lei diz isso, ó. Se eu tenho um triângulo com um lado medindo x, um lado medindo b, um lado medindo c e um ângulo alfa entre os lados b e c, x, que é oposto a alfa, pode ser obtido por essa fórmula. X, que é o lado oposto ao ângulo dado, ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, parece o teorema de Pitágoras até aqui. Menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, comparando essa expressão com essa, BC seria x. BC é x, está na posição do x aqui. B seria 30, C seria 50 e alfa seria 120. Então, vai ficar assim. X ao quadrado, no lugar de B vai 30. No lugar de C, 50. 2 vezes o B. O B é o 30. Vezes o C. O C é o 50. Vezes cosseno de 120 graus. Vamos fazer essas contas agora. 30 ao quadrado, 900. 30 vezes 30. 50 ao quadrado, 50 vezes 50, 2.500. Menos 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30.
com 2 zeros que eu deixei de usar. 0, 0 aqui. Repetindo, 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Um zero, outro zero, 2 zeros aqui. 30 com 2 zeros. Cosseno de 120 é menos meio. Então, fazendo esse produto, sinais iguais dá mais, 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Menos e menos dá mais. 3.000 dividido por 2, 1.500. Menos e menos dá mais. 2.500 com 1.500, 4.000 com mais 900, 4.900. Tira o quadrado, raiz do outro lado. (4.900) é 49 vezes 100. Raiz de 49 é 7. Raiz de 100 é 10. 7 vezes 10 é 70. Então, raiz de 4.900 é 70. Agora ficou fácil de calcular o perímetro. O perímetro procurado é 30 mais 50 mais 70, que resulta 150. 70 com 30, 100, com 50, 150. Portanto, a resposta está entre 140 e 160. Letra C é a resposta dessa questão. Questão 25 da prova do IFRJ de 2019. Essa questão diz o seguinte: é dada a fórmula do IMC, índice de massa corporal, peso sobre quadrado da altura. Embaixo, o denominador altura vezes altura, que eu posso dizer que é altura elevado ao quadrado, né? IMC, índice de massa corporal, peso sobre altura vezes altura. E aqui uma tabela que diz, de acordo com o IMC, a situação de saúde de cada um. Abaixo de 18,5, magreza. Aqui nessa faixa, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3 nessa faixa. Uma pessoa que tem um peso de 55 e uma altura de 1,60 metros, foi dado isso no problema, ela vai cair em qual dessas faixas? Essa que é a questão. Então, essa tabela é feita em cima do IMC. Isso aqui é o IMC. Então, eu tenho que calcular o IMC, substituindo o peso aqui e a altura aqui e aqui. Tem o peso e tem a altura? Tenho. Então, é só colocar na fórmula. IMC será peso de 55 sobre altura vezes altura, 1,60 vezes 1,60. Eu posso dizer, tirando esse zero, que é 1,6. 1,6 vezes 1,6. 16 vezes 16 dá 256. Com duas casas decimais, 2,56. 1,6 vezes 1,6, 2,56. Agora eu tenho que fazer essa divisão. (55) dividido por 2,56. Como aqui tem duas casas decimais, eu coloco aqui, vírgula 00. Agora empatou. Duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui. Empatou em número de casas decimais, você tira a vírgula. E essa é a conta que temos que fazer. 5.500 dividido por 256. Vou pegar aqui. 2 vezes 256 dá 512. 550 tirando 512, eu vou ter 38. Abaixo zero. 1 vez 256 dá 256. Subtrai para ver o resto. 10 menos 6 é 4. Aqui ficou valendo de 7. 7 menos 5,
2. 3 menos 2, 1. 124. Agora eu coloco 0 aqui e aqui vírgula. Quantas vezes 256 vai caber aqui dentro? 4 vezes. 4 vezes 256 dá 1024. 10 menos 4, 6. Aqui ficou valendo 3. 3 menos 2 não. Aqui não emprestou, 2 menos 0 dá 2. Pode parar por aqui. 21,4 é o meu IMC. Agora eu procuro aqui, ó. 21,4 está nessa faixa aqui. Portanto, peso normal, letra B. Essa é a resposta que procurávamos. Questão número 26 da prova do IFRJ de 2019. Ele dá a fórmula do IMC e diz o seguinte: supondo o peso constante, o IMC é diretamente proporcional à altura, o IMC é diretamente proporcional ao quadrado da altura, o IMC é inversamente proporcional à altura, o IMC é inversamente proporcional ao quadrado da altura. Então vamos usar a fórmula para isso. Chamei o peso de P, chamei a altura de H. IMC então é P sobre H vezes H. O IMC é peso sobre altura vezes altura. Então, eu posso dizer que IMC é igual. Aqui embaixo, H vezes H, H elevado a 2. E ele disse que eu tenho que supor que o peso se manteve constante. Se o peso é constante, constante em matemática, nós chamamos normalmente da letra K. K representa uma constante. Então, ele quer que relacione o IMC com a altura, sempre aqui com a altura, ó. Então, eu tenho que comparar esse lado da igualdade com esse. O IMC está em cima, no numerador da fração. Já a altura está embaixo, do outro lado embaixo. Isso já demonstra uma relação inversa. Então, ou é C, que tem inversa, ou é D. Mas a altura aqui aparece embaixo no denominador e aparece elevado a 2. Portanto, o IMC é inversamente proporcional ao quadrado da altura. O IMC é inversamente proporcional ao quadrado da altura. Letra D é a resposta dessa questão. Aqui a questão 27 da prova do IFRJ de 2019. Uma pessoa tem um IMC de 26 e peso de 104 kg. Qual a sua altura? No problema também é dada a fórmula do IMC, que é peso sobre altura vezes altura. Essa fórmula é dada no problema. IMC é peso sobre altura vezes altura. Então, eu já sei o IMC é 26. Então, aqui no IMC, eu coloco 26. Peso eu tenho? Peso 104. Peso 104. H vezes H, H ao quadrado. Esse 26, que não tem nada aqui, sobre 1. Agora, eu tenho uma proporção. Para resolver uma proporção, multiplica-se cruzado. 26 vezes H2, 1 vez 104. Repete 26H2. 1 vez 104 dá 104. Esse 26 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo.
O 26 vem para cá dividindo. 104 dividido por 26 dá uma divisão exata, dá 4. Porque 4 vezes 26 vai dar 104. Então, para resolver isso, como aqui tem o quadrado aqui na variável, tiro o quadrado, raiz do outro lado. H é igual a raiz de 4. H é igual a 2. Então, a resposta é letra D de dado. Questão número 28 da prova do IFRJ de 2019. A altura de Pedro é 1,5 vezes maior que a altura de Bino. Ambos têm o mesmo peso. O IMC de Pedro em relação ao IMC de Bino será uma dessas opções. Sabemos que a altura do Pedro é 1,5 vezes maior que a altura de Bino. Então vamos fazer o seguinte. Altura Pedro. Altura Bino. A altura de Pedro é maior. Vou chamar a altura de Bino de x. A altura de Pedro, 1,5 vezes maior. Então, é 1,5 vezes a altura do Bino. Um é x, para o menor, e o outro 1,5x. O peso é igual. Então, peso de Pedro, peso de Bino. Eles têm o mesmo peso. Posso chamar de uma letra qualquer. P, P. Agora, vamos usar a fórmula do IMC. IMC é igual peso sobre altura vezes altura. Essa fórmula é dada na questão. IMC, peso sobre altura vezes altura. Então, vamos usar a fórmula para Pedro e a fórmula para Bino também. Usando para Pedro IMC de Pedro é o peso de Pedro. Peso de Pedro. Peso de Pedro é P. Altura de Pedro ao quadrado. Altura de Pedro, 1,5x, que vai levar ao quadrado. Agora, vamos fazer a mesma coisa para Bino. IMC de Bino. Peso de Bino é P, sobre a altura de Bino ao quadrado. A altura de Bino é x, x ao quadrado. Então, eu já sei que o IMC de Pedro vale isso. Vou fazer essa conta, 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5, 2,25. X quadrado. Porque o x também é elevado ao quadrado. Agora, ele pediu a relação entre uma coisa e outra. Relação entre dois números é o mesmo que razão ou fração. Então, eu posso fazer o IMC de Pedro sobre o IMC de Bino. Uma fração, uma razão, uma relação. Vou chamar de R. Como Pedro vem na frente, Pedro é em cima. Pedro em cima. Esse é o IMC dele. Pedro em cima. P sobre 2,25 x quadrado. Embaixo vai entrar Bino, porque veio em segundo lugar. P sobre x quadrado. Divisão de frações. Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Inverte de baixo.
simplifica cruzado. P de cima sai com P de baixo. X quadrado de cima sai com X quadrado de baixo. De modo que em cima só ficou 1. 1 sobre 2,25. Então, isso aqui é uma divisão. Se é uma divisão, indica que é menor, porque o denominador da fração é menor. Então, a resposta seria 2,25 vezes menor. Letra C. Essa é a resposta dessa questão. 9 da prova do IFRJ de 2019. A quantidade de Copas do Mundo com média de gols maior ou igual a 2,6. É dado um rol onde está a média de gols em cada Copa do Mundo, desde a Copa de 30 até a Copa de 2018. E aqui estão as médias de gols feitas em cada Copa do Mundo. Ele quer saber qual é a quantidade de Copas nas quais a média foi superior a 2,6. Primeiro passo, vamos igualar as casas decimais. 2,6 é o mesmo que 2,60. Todos aqui estão com duas casas, ou a maioria está com duas casas decimais. Então eu coloco duas casas decimais aqui para poder facilitar a comparação. E aqui, 4, eu coloco 4,00 para trabalhar com duas casas decimais. Aqui também eu completo, 3,6, 3,60. Todos com duas casas aqui, 2,3, 2,30. Esse zero pode entrar aqui sem prejuízo do resultado. Então, agora eu tenho todo mundo com duas casas decimais, eu posso começar a comparar agora. Me interessa o que for maior ou igual que 2,60. Esse primeiro é maior. Obviamente maior. Todos esses são maiores. Comparando isso com 2,60 é maior. Esse é maior. Comparando isso com 2,60 é maior. Esse não é maior, não. Esse é maior. 2,81 é maior. 2,54 não é maior que 2,60, não pego. 2,21 não é maior que 2,60, não pego. 2,71 é maior. 2,67 é maior. 2,52 não é maior, não. 2,30 não é maior. 2,27 não é maior. 2,67 é maior. 2,64 é maior que 2,60, eu pego. Agora eu vou contar quantos números eu envolvi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números envolvidos. Portanto, a resposta dessa questão é a letra A. Questão número 30 da prova do IFRJ de 2019. A questão número 30 fala do quadro de medalhas. Eu tenho aqui países da América do Sul, Olimpíada de 2016, Olimpíada do Rio, e alguns países da América com o total de medalhas que eles receberam. Por exemplo, Estados Unidos tem 46 de ouro, 37 de prata, 38 de bronze, totalizando 121 medalhas. A pergunta do problema é a seguinte: a razão entre as medalhas de ouro que o Brasil conquistou e o total de medalhas do próprio Brasil. Então a questão só diz respeito ao Brasil. Então só nos interessa essa linha aqui. E ele pede a razão entre medalhas de ouro que o Brasil conquistou e o total de medalhas que o Brasil conquistou. Razão é uma fração. E ele falou, primeiramente, em medalhas de ouro que o Brasil conquistou. O Brasil conquistou 7 medalhas de ouro. Então o numerador é 7. Falta o denominador.
total de medalhas do Brasil. O Brasil está aqui com o total de 19 medalhas. Então, essa é a resposta do problema. 7 sobre 19, letra B, é a resposta dessa questão.